Atravessamos o Atlântico, hora de conversar com Felipe Killing. Papa Francisco surpreendeu e se disse a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo, o que gerou muita repercussão ontem, né, Killing? Bom dia. É verdade, Megali. Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos aí no Brasil. Ele falou isso em um documentário que estreou ontem no Festival de Roma. O filme Francesco é uma obra sobre a vida do pontífice e o Papa Francisco afirmou que casais homossexuais devem ter o direito de firmar uniões civis e formar uma família. E aí o pontífice seguiu, eles, abre aspas, né, eles são filhos de Deus e têm direito a uma família, ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. O que temos que fazer é criar uma legislação para a união civil e dessa forma eles podem ficar legalmente cobertos. E esse é o comentário mais explícito que ele já fez sobre relacionamentos homossexuais. O Francisco tem se mostrado um cara que deseja modernizar a Igreja Católica em vários sentidos, mas é claro que ele encontrou resistência por parte da ala mais conservadora. Ele não afirmou que é a favor de casamento em igreja, com a bênção de um padre, mas desde quando ele era arcebispo de Buenos Aires, já defendia a lei de união civil para casais homossexuais, porque aí eles podem ter proteção legal. Em 2003, a Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano afirmou que o respeito pelas pessoas homossexuais não pode levar de forma alguma à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Pela interpretação católica, a família continua sendo formada por um homem e uma mulher com o objetivo de ter filhos, e essa mensagem do Papa certamente é algo histórico, porque ele mostra que a Igreja Católica está cada vez mais aberta a aceitar relações homossexuais. Se você conversa com padres, né, que dirigem paróquias aí pelo interior de São Paulo, você dificilmente vai encontrar alguém que seja contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente não está falando aqui, como o Killing disse, de dois homens se casarem na igreja, duas mulheres se casarem na igreja, até porque quem sabe isso um dia aconteça, mas a Igreja Católica tem lá os seus dogmas, ok. Não é disso que se trata, é de você simplesmente respeitar as pessoas como seres humanos que são, respeitarem o que elas são, as suas opções. Eu sei que não é uma opção, né, mas respeitar a maneira como essas pessoas foram feitas pela natureza, por Deus, por quem quer que seja, e permitir que elas tenham os mesmos direitos que você. É tão simples. Ninguém está falando aqui de você romper um dogma da Igreja Católica. E se tudo isso for um grande pecado, cara, o pecador que se entenda com Deus lá no final da vida, deixa ele aqui no nosso plano terreno viver a vida dele. Ô Killing, pelo menos 20 países bateram recorde diário de casos de coronavírus na Europa. Mamma mia, conta pra gente. A situação está complicada aqui no continente. Vários países bateram recordes, foram 20, na Itália mais de 15 mil novas infecções, aqui no Reino Unido quase 27 mil. Os hospitais de Liverpool estão atendendo mais pacientes com Covid-19 agora do que no auge da primeira onda, em abril. A Espanha se tornou o primeiro país europeu a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos, e logo depois a França também quebrou essa marca. E médicos franceses também afirmaram que os hospitais por lá estão lotados. O governo do país alertou que mais cidades vão entrar na lista vermelha, né? Isso significa lockdown entre 9 da noite e 6 da manhã, lembrando que 20 milhões de pessoas já vivem sob esse regime desde o último sábado. E não resta a governos outra opção a não ser voltar com a restrição do contato social. E diversas medidas estão sendo adotadas aqui no continente dia após dia. Mais regras são implementadas. Na região de Lásia, na Itália, haverá toque de recolher durante a noite, entre meia-noite e 5 da manhã. A Irlanda começou ontem lockdown nacional, que vai durar 6 semanas. E uma tendência particularmente perigosa começa a aparecer por aqui de novo, viu? As pessoas mais velhas agora estão voltando a se infectar, porque até então os dados mostravam que essa alta de contaminado no continente estava sendo puxada pelos jovens, que no geral adoecem menos. Só que agora eles estão sendo vetores, né? São muitos jovens contaminados, alguns assintomáticos, que estão passando esse vírus adiante para pessoas acima de 65 anos. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde,
cerca de 88% das mortes aqui na Europa são de pessoas com mais de 65 anos. E a principal diferença desse lockdown que o continente está enfrentando agora, em comparação ao primeiro, é que as escolas permanecem abertas. Os políticos defendem que há mais benefícios manter alunos em salas de aula do que em casa. Por outro lado, bares e restaurantes são os principais alvos das autoridades. Muito bem, são 7h49, a gente precisa liberar o Killing, mas antes a trilha sonora do dia, Carlinha. Ainda não reconheci. Não? Não. Ô, Killing, a gente precisa te liberar, meu velho. Corre lá, um abraço. Beijo.